Olá, que bom estar com vocês aqui, diretamente do estúdio da Transformação Digital. Eu sou Maria Silvia Vieira, sou coordenadora de marca e conteúdo lá na Vindi. E neste painel vamos falar como os CFOs podem impulsionar a eficiência operacional e reduzir os custos por meio da automação dos processos financeiros. Para esta mesa redonda, eu recebo aqui Cássio Shimura, vice-presidente de serviços financeiros da LWSA, e Rafael Chamas, CFO da LWSA. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui no CFO Summit, vai ser muito legal essa conversa. Bem, Muito obrigado, Mavi. Prazer estar por aqui. Acho que vai ser uma ótima conversa. muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Então vamos começar com você, né, Chamas? Que bom estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar, eu queria que você contasse qual que é a sua visão sobre o papel do CFO na transformação digital das empresas, né? Então, como que eles podem impulsionar essa automação dos processos, essa eficiência? Obrigado pela pergunta. Novamente, obrigado pelo convite. Só me apresentando, eu sou o Rafael, estou desde 2016 como CFO da antiga Grupo Local Web, hoje o Grupo LWSA. É uma empresa que tem como missão ajudar empresas a nascerem e prosperarem por meio de tecnologia, então digitalização está no nosso DNA, e eu acredito muito no papel impulsionador do CFO num processo de digitalização, né? Mas mais do que o papel do CFO, eu acredito que digitalização, revolução digital, inovação digital, tem que ser DNA estratégico de uma empresa. Eu só acredito numa empresa efetivamente se utilizando de tecnologia para evoluir, né, para evoluir seus processos, seu atendimento, seus processos de venda, ou seja, usar a tecnologia de uma forma benéfica e de uma forma que seja positiva para eficiência e resultado, se isso partir de uma premissa estratégica. E premissa estratégica começa com o conselho de uma empresa. Enquanto não tiver na agenda de um conselho e a transformação digital ser tratada como algo que não é pontual, ele é perene, eu não acredito que isso funcione bem. E onde o CFO entra nessa história? Primeiro, utilizando-se da sua ampla visão de companhia para mobilizar o conselho para que isso seja uma pauta estratégica, ajudar na priorização. Quando a gente pensa em inovação digital, em transformação digital, a gente pode pensar em muitos aspectos, né? Automação de processos básicos, que a gente consegue ver em áreas financeiras, áreas processuais, áreas de CSC, formas novas de se desenvolver software, de programar, inteligência artificial ajudando muito no processo de atendimento, no processo de pós-venda. Então a gente pode pensar a transformação digital de inúmeras formas, né? Desde a forma como você cobra seu cliente, a forma que você o serve. Como companhias têm recursos limitados, o papel do CFO não só mobilizar o conselho para trazer isso para uma pauta estratégica, mas saber o que priorizar, né? Direcionar, né? A gente tem muitas opções do que fazer, né? Obviamente, os recursos sendo finitos, você acaba tomando decisão por aquilo que é mais eficiente, que traz melhores retornos, e nessa hora acho que o papel do CFO é fundamental. Ajuda no processo de mobilização, de seleção e, obviamente, de acompanhamento de toda a transformação em si de uma companhia. Muito bom. Até falando um pouco de dívida tecnológica, né? Quando a gente olha um pouco para esse processo de transformação digital, a gente precisa olhar um pouco para o legado também, né? Muitas empresas carregam um legado tecnológico pesado, às vezes de sistemas antigos, e a gente chama isso, né, esse conceito assim de ter uma dívida tecnológica pesada, né? Então a empresa precisa às vezes fazer uma reestruturação dessa frente. Cássio, você tem aí uma vasta experiência no segmento financeiro, então você conhece bastante desse conceito de dívida tecnológica. E quando a gente fala de dívida tecnológica, né, a gente sabe que muitas vezes um dos pontos que é mais afetado é o billing, né? Então é o processo ali de cobrança dos clientes. Por que você, né, Cássio, vê que não é interessante para as empresas, principalmente as grandes empresas do Brasil, internalizarem o processo de billing? Olá, mais uma vez, obrigado também pelo convite, por estar participando aqui com o Rafael, contigo. O que acontece? A empresa, todas essas oportunidades que tem de transformação digital, fora a dívida tecnológica ou temas legados, famoso legado, problemas que tem nos seus processos, né? Ela tem o billing, que é algo que ela consegue fazer fora, fazer com parceiros, fazer de forma mais automatizada, né? Então, por que investir nesse processo que o Rafael comentou de decisão, aonde eu vou investir, onde eu vou colocar recurso financeiro, onde eu vou colocar tempo para estar aproveitando essa eficiência?
eu vou colocar em temas que eu não consigo terceirizar, que são muito core do negócio, que estão muito no meu dia a dia. Normalmente um tema de atendimento a cliente, de pós-venda a cliente. Mas o billing é algo que você consegue terceirizar. Você consegue, por APIs, por processos de integração, você coloca o billing, no caso a Vind presta esse serviço. Você faz, com a Vind a gente consegue fazer o seu billing de uma maneira que você vai precisar tocar muito pouco no processo, a gente resolve para você. Fora isso, você sabe que o billing ele envolve meios de pagamento. Essa indústria de meios de pagamento ela muda muito. Tem muita regulação nova, muito produto novo, muita tecnologia nova. Você vai precisar ter um time experiente nisso, dedicado e sempre investindo em novidade, em novidade, em novidade. Quando você terceiriza, você não precisa ter essa agenda. Você já tem de maneira automática, né, as suas APIs atualizadas, você vai evoluindo junto com o mercado. Por exemplo, você não corre riscos do tipo de ter que cofre de cartão de crédito do seu cliente. Você tem o tema do PCI de cartão, que a tecnologia Vind tem isso. Então, a gente garante que as informações de pagamento do seu cliente estão seguras. Você não vai ter o problema conhecido hoje como tokenização do cartão, que se o cliente muda o plástico, você tem que pegar um novo plástico, ele já está tokenizado, a gente já tem aquele número de cartão transformado num token, que é muito mais fácil o processo de cobrança. Então tem muitas vantagens de você não estar priorizando um dos seus temas de investimento da sua equipe no billing. Você faz isso com um terceiro e você consegue garantir que você vai estar sempre no ponto mais avançado que os seus concorrentes têm e no ponto mais avançado para aproveitar o máximo da sua relação com o seu cliente, conseguindo cobrar dele da maneira mais eficaz. Uhum. É até interessante esse ponto, né, que você trouxe da alocação do recurso, de você alocar de forma inteligente esse recurso, né? Você também comentou sobre isso quando a gente falou de transformação digital. Então a gente falou um pouco, né, tanto do que acontece para quem está querendo fazer essa transformação, quanto quem está ali naquele momento de olhar para o que está no passado e precisa evoluir para trazer para esse futuro, né? E aí, Rafa, você comentou também, né, dessas frentes diferentes que a gente tem, né, de olhar um pouco para atendimento ao cliente, de olhar ali para a parte de billing. São várias frentes que tem dentro de uma empresa e o CFO tem essa visão, né, um pouco mais ampla ali dos negócios. E até é interessante, né, uma pesquisa que a gente viu aqui da PwC que mostrou que 50% dos líderes, eles acreditam que ainda falta estabelecer um processo. Então, assim, digitalização é um tema que a gente ouve muito, cada vez mais está na boca, assim, das mesas corporativas, das reuniões, mas como que é isso, né? Como estabelecer um processo? E aí, na sua visão, como que os negócios da LWSA apoiam para isso acontecer, para que essa digitalização seja mais estruturada, mais eficiente? Eu acho que a Vind, como uma empresa do grupo LWSA, é um caso, né? Mas eu vou até mais longe, né? É uma empresa com mais de 25 anos que tem como missão ajudar empresas a nascerem e prosperarem por meio de tecnologia. Então, digitalização de companhias sempre foi nosso DNA, né? Nós sempre acreditamos que a gente consegue trazer para empresas de qualquer porte, pequenas, médias ou grandes, tecnologias disruptivas, né? Tecnologias que vão aumentar substancialmente a eficiência, a produtividade, e esse sempre foi nosso core. Fazer tecnologia chegar de uma forma muito simples nos nossos clientes, né? É uma empresa que começa sendo uma empresa de hospedagem de sites, então Uhum. a gente chamava-se naquele momento local Uma web, história, né? foi um dos primeiros players de internet no Brasil, Sim. o primeiro grande player de hospedagem de sites. Então, naquele momento, o que que era se digitalizar, né? Você ter acesso pela internet, alguém ir para um mecanismo de busca e te achar. E a gente cresceu muito, a gente evoluiu muito com esse produto, tornamos uma referência nesse setor. Mas uma coisa que a gente aprendeu desde o começo é que as necessidades de digitalização elas são inúmeras, que é um pouco do seu ponto, né? E desde então o grupo se diversificou brutalmente, né? A gente não só tem toda a forma de um cliente chegar digitalmente para um site, mas ele precisa de um e-mail, ele precisa fazer e-commerce, né? Então, quando você precisa fazer um e-commerce, você precisa de pagamentos, o Cássio trouxe. Você precisa fazer o billing do seu É toda cliente. uma rede, né? Exato. Uhum. Então, hoje é um grupo que tem múltiplas atuações. A gente tem sistemas de gestão, a gente tem plataforma de e-commerce, pagamento, logística, hospedagem de sites, ferramentas de pós-atendimento.
toda uma gama de soluções que permitem as empresas se digitalizarem com facilidade. Então, faz parte do nosso DNA e a gente está aqui pronto com uma solução muito completa, muito acessível para qualquer perfil de cliente, para que eles consigam participar desse momento de digitalização de uma forma bastante eficiente. É até legal você falar um pouco de digitalização, né? Porque às vezes é um conceito meio amplo, assim, digitalização. Claro, digitalização pode ser desde uma pessoa que quer começar a vender online, então ela vai abrir um e-commerce, vai ter essa primeira experiência, mas também grandes empresas passam por processo de digitalização, né? Como que é para vocês essas duas diferenças, assim, que vocês reparam nas empresas que a gente atende? Até lá na Vinci tem bastante disso, né, Cássius? Olha, até aproveitando aqui que a gente está aqui, eu queria até ouvir o Rafael falando da viagem que ele fez para a China no passado. Fiquei curioso agora sobre esse tema, né, do tema da digitalização, das oportunidades, né? A gente está aqui no Brasil, a LWSA tem muitas ferramentas, mas queria ver um pouco desse benchmark, né? Na China, o que eles estão fazendo por lá? Cássio, assim, foi incrível. Obviamente, a gente, por estar tão exposto à digitalização e-commerce, a gente estuda muito China, mas viver aquilo em loco foi uma experiência fantástica, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, Cássio, digitalização é uma diretriz de Estado, não é nem de governo. Então, assim, a China tomou a decisão que ela seria extremamente digitalizada, né? E a partir daquele momento, existe um ambiente muito próspero de desenvolvimento de negócios em todas as frentes. Então, inteligência artificial é algo que está extremamente avançado lá. As companhias, em geral, têm trabalhado digitalização em múltiplos aspectos de uma forma muito coordenada e estruturada. Então, coisas que me chamaram muito a atenção, pagamentos, né? O pagamento é inteiramente digital, né? Você tem 90% dos pagamentos por meio de aplicativos, né? Você tem grandes wallets. As wallets te permitem fazer compra, te permitem fazer solicitação de serviços de forma... E o pagamento lá é nem one click, né? É menos de... Às vezes você nem clica em nada, né? Até viralizou esses dias uma pessoa que pagou com a mão, né? Foi uma Vários têm brasileira e isso. a gente viu essa tecnologia nessa viagem, né? É uma Experimentou companhia ali, né? chinesa que está fazendo aquilo. Então, faz parte da cultura na China hoje pensar em digitalização como uma forma extremamente eficiente, mas mais do que isso, né? É uma diretriz estratégica. E o país realmente tem passado por inovações tremendas e a gente tem visto o que tem acontecido, né? Veículos digitais, então faz parte da cultura de desenvolvimento de negócio na China. E aqui acho que o Brasil, não por seguir o modelo China, mas a gente tem evoluções muito relevantes também a nível global, né? A gente vê em pagamentos, né? O Pix no Brasil Sem é dúvida. uma referência global, né, de evolução, de digitalização. Digitalizou a economia como um todo, né? O Pix veio para uma grande transformação e tem muita coisa acontecendo. Então, com certeza, muito do que está acontecendo na China vai estar acontecendo aqui daqui a pouco, né? Sem dúvida, né, Cássio? E a gente tem algumas características no Brasil que eu acho que nos permitem acreditar que o Brasil vai continuar evoluindo muito em digitalização. A gente é um povo que tem uma alta penetração no celular, o acesso à internet é muito amplo, nós somos um povo digital, então um dos maiores mercados de WhatsApp, de redes sociais do mundo. O Cássio falou de Pix, a Receita Federal totalmente digital, é um país que tem uma propensão ao digital muito grande, né? Então, eu acredito que o quão mais empresas como a LWSA e outras trouxerem a tecnologia para mais perto dos clientes, mais rápido essa adoção vai acontecer. E essa propensão digital do brasileiro e do Brasil, não tenho dúvida que vai fazer com que a gente seja uma grande referência em digitalização. Muito legal. Com certeza. Né, Cássio, é até legal você falar sobre isso, né? Trazer esse ponto do Pix, trazer o ponto um pouco das tecnologias que a gente vê no dia a dia, né? Quando a gente fala de automatizar os processos financeiros, né? Porque a gente pensa, às vezes, quando pensa ali no micro, fazer um Pix pra gente é rapidinho, mas imagina uma empresa que precisa gerenciar vários Pix acontecendo ao mesmo tempo e ter isso ali dentro, fazer a gestão, é um pouco mais complexo quando a gente fala de grandes empresas, né? Exatamente. E aí, pensando nisso, quais são, assim, os exemplos de tecnologias que a Vindi oferece que apoiam nesse processo de automatizar, de economizar ali processos manuais, né? A gente sabe que CFOs gostam muito de planilha, mas imagina ter vários times ali só trabalhando em planilha, colocando coisinha, tipo, não faz sentido, né? Célula a célula. Como que a gente apoia, assim, para que as pessoas não precisem ter um trabalho tão manual? Não vamos tirar todas as planilhas do CFO, senão, pô, perde pessoal a graça gosta, de ser né? Não precisa CFO. ser full, né? Mas, tirando essa brincadeira, tem temas que a Vindi consegue apoiar as empresas.
por exemplo, um produto que chama split de pagamento. Então, o split de pagamento, ele dá uma economia para o processo financeiro de gestão do contas a receber ali muito importante, porque a gente tem cliente aqui, um caso muito bacana, que ele economizou 48 horas de homem-hora mensais só por colocar o nosso serviço, entendeu? Do split de pagamento. Porque você faz a gestão, todo esse pagamento, uma parte tem um direcionamento A, outra parte direcionamento B, e não precisa da planilha e da célula fazendo esse controle. A gente faz isso tudo de forma automatizada. Fora o lado da economia de tempo, homem-hora, economiza imposto, porque não tem a bitributação. Se você recebe aquilo como uma maneira única, um recebimento, você pagou aquele imposto e depois você tem que fazer um outro pagamento, um split. Normalmente ocorrem bitributações. Então, é um exemplo de um serviço que, enfim, os clientes, depois que conhecem, implantam, adoram. Quer dizer, nunca mais vão largar o split depois que eles estão usando. E tem outros exemplos. A gente tem uma ferramenta nova e é única, né? Só a gente tem no mercado hoje, chama Renova Cartões. Então, vocês sabem, você tem uma base de clientes que paga por cartão de crédito, o cartão de crédito vence. O cliente, infelizmente, muitos casos de fraude, ele tem que cancelar aquele cartão, botar um novo cartão. E a gente tem uma ferramenta que automaticamente valida junto aos arranjos de pagamento, né, as bandeiras, e a gente atualiza automaticamente aquele número de cartão. Então, isso aumenta a eficiência de cobrança do cliente muito grande. E um estudo que a gente tem é que o custo para fazer isso e a receita adicional que você tem paga 120%. Então, você tem, enfim, você gera muito mais receita, tem um custo adicional sim, sempre tem. A gente tem que, enfim, conseguir melhorar essa informação do novo cartão, paga para Visa, para Master, tem todo esse tema. Mas tem sim um ganho, uma eficiência final, e o seu cliente fica mais satisfeito, porque ele não perde aquele serviço, porque o cartão dele perdeu a validade, ele não vai perder o serviço. Então, Até serviços às vezes são essenciais, né, como plano de saúde, às vezes um exatamente. seguro, você não pode deixar o seu cartão vencer e só descobrir ali no momento que você precisa usar, né. Exatamente. Então, a gente tem todos esses serviços que a gente tem de recorrência, né, planos de assinatura, que a gente consegue manter ativos, né, os planos de assinatura, né. As soluções Vindi, realmente, elas trazem muita eficiência, então é um processo de automação, de digitalização da sua empresa, que você pega um parceiro que presta esse serviço para mais de 3.000 empresas já. A gente já está o tempo todo atualizando e melhorando esses produtos e serviços. E isso sai da sua agenda, só volta como benefício e melhoria dos seus processos. Muito bom, para a gente fechar aqui o nosso painel, né, Rafa, conta pra gente, os CFOs, né, as pessoas que estão em casa, que têm esse papel super relevante, como que elas podem começar essa transformação digital, né? Por onde começar? Você falou bastante de priorização, de olhar para todas as áreas, né? Por onde começar? E ainda mais nesse cenário que a gente está de 2024. Acho que a gente está num cenário em que economia e eficiência é fundamental, né? A gente tem tido um ano desafiador na macroeconomia, então buscar eficiência e redução de custos talvez seja o primeiro passo para se priorizar, né? Segunda coisa que eu acho super importante, quais são os processos custosos e que há soluções que já têm se mostrado muito maduras e saudáveis quando a gente pensa em transformação digital. Obviamente, há alguns relevantes, né, que já são historicamente importantes, como sistemas de gestão, a gente falou do processo de billing. Há outros que começam a ser bastante interessantes com novas tecnologias, como inteligência artificial, como atendimento, né? Atendimento tem sido talvez o principal uso de AI hoje no mundo, né? A gente começa a ter robôs, chatbots, e a LWSA conta com soluções nesse segmento que podem ser automatizados, trazendo bastante de economia no processo, melhorando muito a vida do cliente, porque você começa a fazer um processo muito mais eficiente, um processo muito menos ruidoso, menos traumático, né? E, obviamente, trazendo economias para a companhia. Então, minha dica seria começar por processos que são volumosos, às vezes custosos, e em que a gente já consegue ter tecnologias que se mostraram eficientes em custos.
Muito bom, muito obrigada. Então tá bom, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom compartilhar essa experiência, né? Trazer um pouco para nossa audiência todo esse conhecimento. Obrigada por trazer isso aqui pra gente. E para você que está em casa, você assistiu ao painel Transformação Digital, como CFOs podem automatizar processos com sistemas integrados. No estúdio, eu tive o prazer de conversar com o Cássio Shimura, vice-presidente de Serviços Financeiros da LWSA, e Rafael Chamas, CFO da LWSA. Agradecemos a sua audiência e convidamos você para ficar de olho lá nos próximos conteúdos do CFO Summit 2024.